Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais um estudo do nosso Livro dos Espíritos, né? O nosso grupo de estudos do Livro dos Espíritos do Centro Espírita Ibirajara, tá bom? Você que nos assiste aí agora, na sexta-feira, às 19h30, ou também que assiste a gravação em outro horário, né? Sejam muito bem-vindos. Eu vou dar início nessa reunião lendo um trecho da página do Vida Feliz, que é esse pequeno livrinho, pequeno grande livro do Espírito Joana de Ângeles pelo médium de Paulo Pereira Franco. A lição diz assim: muita gente se compraz na transmissão de comentários infelizes, veiculando ideias e opiniões malsãs, tornando-se estafeta da insensatez. Permanece discreto diante dos maledicentes e injuriosos que te testam as resistências, trazendo-te mensagens infames, a fim de levarem a outro em distorcidas as tuas palavras. O silêncio em tais circunstâncias é como algodão que abafa e amortece o ruído do mal em desenvolvimento. Não são teus amigos aqueles que te trazem o lixo da notícia maldosa. Fica aí para nossa reflexão. Essa mensagem de abertura é sempre importante, né? A gente trazer uma mensagenzinha de abertura para a gente estar todo mundo na mesma sintonia e fazer um preparo, parar um pouquinho, né? Do que a gente está fazendo aí no dia e já começar a buscar essa conexão com a vibração da reunião, com os espíritos, enfim. Então vamos agora orar. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso modelo e guia, aqui estamos reunidos mais uma vez em Teu nome para fazermos o nosso estudo do Livro dos Espíritos, pedindo a proteção, a orientação dos mentores amigos da Casa de Ibirajara, para que durante esses breves instantes estejamos atentos a todas as lições que serão exaradas da leitura, as interpretações, as decorrências, para que possamos aplicar esses ensinamentos no nosso dia a dia, particularmente entendendo melhor acerca da nossa natureza espiritual. Pedindo então proteção aos nossos mentores amigos, a Ibirajara, a Djalma, a Diogo da Cruz e a tantos outros irmãos dessa casa querida, iniciamos o nosso encontro da noite de hoje, que assim seja. A gente vem falando aqui no nosso estudo do Livro dos Espíritos sobre o item A Emancipação da Alma, né? Que é o capítulo, a parte segunda, capítulo 8º do Livro dos Espíritos. Então, esse capítulo, ele tem as seguintes partes, né? Sono e sonhos, visitas espíritas entre pessoas vivas, transmissão oculta do pensamento, letargia, catalepsia, mortes aparentes. São todos temas que já foram desenvolvidos aí nas semanas anteriores, nas outras sextas-feiras, pelos outros colegas que vieram trazer o estudo. Hoje nós iremos tratar do sonambulismo, que é o item que vem após letargia, catalepsia, mortes aparentes. E depois daremos seguimentos aí a outros tipos que vocês vão ver na próxima semana, ou quem quiser pega o Livro dos Espíritos e também já pode ir lendo, adiantando o estudo. O que é a emancipação da alma, né?
Nós somos uma doutrina espiritualista que, portanto, entende que existe algo além da matéria. O universo não é só um fenômeno decorrente das reações físico-químicas da matéria, né? Existe algo metafísico, algo além da física, né? Então a nossa corrente de pensamento é uma corrente de pensamento espiritualista. E qual é a decorrência disso? O que o Espiritismo desenvolve a partir dessa denominação? Que a nossa mente, ela não é fruto do nosso cérebro. A nossa mente, ela é uma decorrência do nosso espírito, né? Nós, como criaturas de Deus, somos espíritos imortais, somos individualizações do princípio inteligente, né? Que fomos todos criados por Deus enquanto princípio inteligente e viemos evoluindo no decorrer das encarnações até chegar, depois que nós chegamos no reino humano, nós vamos passando por diversas encarnações, mas antes de chegar no reino humano, esse princípio inteligente também ele ultrapassa outras experiências de vida, mas ali ainda não tão individualizado, não tão consciente, né, como somos enquanto humanos. Bom, perdão aí essa breve digressão, mas é importante a gente entender isso, porque fica mais fácil a gente entender o que é emancipação da alma, né? O que é emancipar, né? É você não estar vinculado a algo, é você se desgarrar de algo, né? Quando você emancipa um filho, você dá autonomia, né, para esse filho, né? Antes da maioridade civil lá, você confere a ele poderes para praticar os seus atos da vida civil, sem que você seja o responsável legal por ele. Na emancipação é mais ou menos isso, é uma autonomia que o espírito tem, né? E aí o livro dos Espíritos nos traz uma distinção entre alma e espírito. Os espíritos nos informam que, de acordo com a doutrina espírita, se nomeia alma os espíritos encarnados. Então, a emancipação da alma é a autonomia do espírito encarnado em relação ao seu corpo. São os momentos em que há uma dissociação, em que o nosso espírito não vai estar circunscrito aos limites do nosso corpo material, né? Então, eventualmente, a nossa alma sai para passear e o corpinho fica, mas depois ela volta, né? E não há o processo da desencarnação, né? Você ainda tem aí um liame unindo o corpo ao espírito. Ainda tem um vínculo fluídico aí entre o corpo e o espírito. Então, quando isso acontece, nós chamamos de fenômenos de emancipação da alma e existem várias formas disso acontecer, né? E é isso que o Kardec vem então descrevendo até chegar nesse capítulo que a gente vai falar hoje, que é o sonambulismo, né? A gente tem essa ideia, essa visão clássica do sonambulismo, da pessoa que anda assim, né, dormindo, você não pode acordar o sonâmbulo, e ele bate nas coisas, ele, né, faz aquela confusão, o nosso imaginário aí é repleto dessas figuras tanto quanto exóticas aí em relação ao sonambulismo. Mas o sonambulismo que a gente está tratando aqui é um sonambulismo mais trivial, né? Com o desenvolvimento ali naquele período do que era possível se desenvolver de pesquisa sobre a psicologia, sobre a parapsicologia, que ainda nem tinha muito bem esse nome, foram feitas essas experiências, né, observando certos fenômenos e fazendo essas experiências para tentar entender o que acontecia, que algumas pessoas falavam dormindo, descreviam situações dormindo, depois que elas acordavam elas não lembravam de nada, né?
As pessoas têm no dia a dia exemplos disso, de pessoas que conversam quando estão dormindo e depois acordam, não lembram de nada. Ou fazem coisas e depois também não se recordam. Então isso é relativamente comum, esse fenômeno, né? Então o Kardec agora ele vai se debruçar sobre isso, né? E a primeira pergunta do Kardec nesse item, do capítulo 8, aqui da parte segunda, é a seguinte, é a pergunta 425. O sonambulismo natural tem alguma relação com os sonhos? Como explicá-lo? Porque lá no começo do capítulo foi se falar de sono, sonho, né? Então, os espíritos respondem. O sonambulismo é um estado de independência do espírito, mais completo do que no sonho. Estado em que maior amplitude adquirem suas faculdades. A alma tem então percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. Então, o sonambulismo ele tem uma relação com o sonho, mas ele tem uma autonomia maior do espírito, né? Então, como há essa dissociação entre o corpo e o espírito num grau maior do que no sono comum, muitas experiências elas não ficam impressas. Você não impressiona o seu cérebro, o seu corpo físico com aquelas impressões que o espírito está tendo nesse momento de sonambulismo. Então, por isso que muitas vezes o espírito não carrega essas lembranças quando acorda, quando desperta. Comentário do Kardec, após a pergunta 425. No sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo. Os órgãos materiais, achando-se de certa forma em estado de catalepsia, deixam de receber as impressões exteriores. Esse estado se apresenta principalmente durante o sono, ocasião em que o espírito pode abandonar provisoriamente o corpo por se encontrar gozando do repouso indispensável à matéria. Quando se produzem os fatos de sonambulismo, é que o espírito, preocupado com uma coisa ou outra, se aplica a uma ação qualquer, para cuja prática necessita de utilizar-se do corpo. Serve-se então deste, como serve de uma mesa para o de outro objeto material, ou de um outro objeto material, no fenômeno das manifestações físicas, ou mesmo como se utiliza da mão do médium nas comunicações escritas. Nos sonhos, se tem consciência, os órgãos, inclusive da memória, começam a despertar, recebem imperfeitamente as impressões produzidas por objetos ou causas externos e as comunicam ao espírito, que então recebem também em repouso só experimenta do que lhe é transmitido, sensações confusas e a miúde desordenadas, sem nenhuma razão aparente de ser, mescladas que se apresentam de vagas recordações, quer da existência atual, quer de anteriores. Facilmente, portanto, se compreende por que os sonâmbulos nenhuma lembrança guardam do que passou quando estiveram no estado sonambúlico, e por que os sonhos de que se conserva a memória, as mais das vezes, não têm sentido. Digo, as mais das vezes, porque também sucede serem a consciência da lembrança exata de acontecimentos de uma vida anterior e até, não raro, uma espécie de intuição do futuro. Então, está tudo muito ali interligado, né? Essas experiências que o espírito tem com a sua mente, com o seu cérebro, dependendo do grau de consciência, de evolução espiritual desse espírito, ele recorda ou não de certas experiências que ele teve enquanto estava ali, desprendido do corpo, seja em sonambulismo, seja em sonho. Então isso vai aí muito de acordo com o momento, com o estágio, né, de consciência desse espírito. Pergunta 426. O chamado sonambulismo magnético tem alguma relação com o sonambulismo natural? O que é esse sonambulismo magnético? É um sonambulismo provocado, né? Naquela época, existiam muitas experiências com o que se denominava, pela ciência, do tal do magnetismo animal, né? Que hoje em dia o espiritismo explica pela questão da ação dos fluidos. Pois esse uso do magnetismo para esse tipo de fenômeno caiu em desuso e hoje em dia a ciência
patina um pouco aí na tentativa de pesquisar mais a fundo esses fenômenos, muito porque a gente ainda não tem tantos avanços científicos assim para aferir, né, esses fenômenos. Mas enfim, quero dizer, o sonambulismo magnético era quando você tinha um paciente lá de, dessas experiências com, com magnetismo e um magnetizador então induzia uma hipnose nessa pessoa. E aí nesse estado de hipnose acontecia o fenômeno sonambúlico. Tá? E aí a resposta dos espíritos. A pergunta é se tem alguma relação o sonambulismo magnético com o natural. E aí os espíritos respondem, é a mesma coisa, com só a diferença de ser provocado, né, o magnético. 427. De que natureza é o agente que se chama fluido magnético? Resposta: fluido vital. Eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal. Né? Então isso remonta lá também os primeiros capítulos do Livro dos Espíritos. Né? 428, a pergunta. Qual a causa da clarividência sonambúlica? Já o dissemos, é a alma que vê. Clarividência, né? É a evidência do mundo espiritual, é a evidência dos espíritos. 429. Como pode o sonâmbulo ver através de corpos opacos? Né? Tem corpos translúcidos e corpos opacos. Corpos translúcidos é esse livro, eu não consigo ver. Eu não estou vendo a câmera ali que está me filmando porque tem um objeto na minha frente. Se fosse um vidro, que é um objeto translúcido, eu conseguiria então vê-los. Então, né, e o sonâmbulo ele consegue ver através de paredes e corpos opacos e qualquer obstáculo físico. E aí a resposta dos espíritos: não há corpos opacos, senão para os vossos grosseiros órgãos. Já precedentemente não dissemos que a matéria nenhum obstáculo oferece ao espírito que livremente a atravessa? Frequentemente ouvis o sonâmbulo dizer que vê pela fronte, pelo punho, porque, achando-vos inteiramente presos à matéria, não compreendeis que lhe seja possível ver sem o auxílio dos órgãos. Ele próprio, pelo desejo que manifestais, julga precisar dos órgãos. Se, porém, o deixasseis livre, compreenderia que vê por todas as partes do corpo, ou melhor falando, que vê de fora do seu corpo. Pergunta 420. Por que a sua clarividência é a da sua alma ou de seu espírito? Por que o sonâmbulo não vê tudo e às vezes se engana? Ah, vou reformular a pergunta porque eu li errado. Pois que a sua clarividência é a de sua alma ou de seu espírito, por que o sonâmbulo não vê tudo e tantas vezes se engana? Então aí o Kardec está tentando ali é, é, alinhar alguma coisa que ele tem da experiência dele com o que os espíritos estão dizendo. Os espíritos estão dizendo que o médium sonambúlico, né, o sonâmbulo, ele está vendo através de corpos opacos, ele vê através do olho do espírito. Então, de uma certa forma, ele se engana muito menos do que nós que estamos aqui, que dependemos do nosso corpo físico para observar, para enxergar. E aí os espíritos respondem: primeiramente, aos espíritos imperfeitos não é dado verem tudo e tudo saberem. Não ignoras que ainda partilham dos vossos erros e prejuízos. Depois, quando unidos à matéria, não gozam de todas as suas faculdades de espírito. Deus outorgou ao homem a faculdade sonambúlica para o fim útil e sério, não para que se informe do que não deva saber. Eis porque os sonâmbulos nem tudo podem dizer. Então, né, tanto tem questões aí de, da própria evolução e consciência espiritual, né, do sonâmbulo, como tem questões que às vezes a ação divina ali, né, não permite que essas informações, que o sonâmbulo desperte com essas informações acessíveis, né, porque nem tudo eles podem saber, nem tudo eles podem dizer. Pergunta 431. Qual a origem
das ideias inatas do sonâmbulo? E como pode falar com exatidão de coisas que ignora quando desperto, de coisas que estão mesmo acima de sua capacidade intelectual? Kardec narra, eu acho que é na Revista Espírita, né, uma experiência que ele tinha lá com um rapaz que era de inteligência, assim, não tinha tanta instrução, né? Ele coloca ali de inteligência vulgar, né, um termo que ele usa no texto dele. Tinha separado aqui, deixa eu ver se eu acho o trechinho. E aí, inteligência vulgar e instrução. Deixa eu ver aqui. Instrução extremamente escassa. Desculpa aí a demora para localizar. No estado de sonambulismo, eu dava provas de lucidez extraordinária. Era um rapaz de 14, 15 anos e de grande perspicácia. Isso, sobretudo, no tratamento das enfermidades, e operou grande número de curas consideradas impossíveis. Certo dia, dando consulta a um doente, descreveu a enfermidade com absoluta exatidão. Então, a gente via ali claramente, né, esse caso. Assim. Às vezes o espírito então tem essa... O sonâmbulo ele tem essa capacidade. E a resposta dos espíritos é que o sonâmbulo possui mais conhecimento do que os que lhe supõem. Apenas tais conhecimentos dormitam, porque, por demasiado imperfeito, seu invólucro corporal não lhe consente rememorá-lo. Então, às vezes, o espírito ali no estado de sonambulismo, ele tem uma consciência, às vezes, de experiências que ele tinha em outras vidas, né? Fala línguas que está na memória perispiritual ali dele, pode... já reencarnou muitas vezes na Inglaterra, então ele vai saber falar inglês fluente, mesmo que ele não tinha tido contato com essa língua na encarnação atual, né? E além disso, também existem os espíritos mentores ali atuando às vezes junto desse sonâmbulo, né? Um fenômeno meio de mediunidade mesmo. Que é afinal um sonâmbulo, espírito como nós. E isso ainda é a resposta dos espíritos, tá? E que se encontra encarnado na matéria para cumprir a sua missão, despertando essa letargia quando cai em estado sonâmbulo. Já te temos dito repetidamente que vivemos muitas vezes. Esta mudança é que ao sonâmbulo, como a qualquer espírito, ocasiona perda material do que haja aprendido a precedente existência. Entrando no estado que chamas crise, lembra-se do que sabe, mas sempre de modo incompleto. Sabe, mas não poderia dizer de onde lhe vem o que sabe, nem como possui o conhecimento que revela. Passada a crise, toda recordação se apaga e ele volve à obscuridade. E aí um comentáriozinho do Kardec. Mostra a experiência que os sonâmbulos também recebem comunicações de outros espíritos, olha aí, que lhes transmitem o que devam dizer e suprem a incapacidade que denotam. Isso se verifica principalmente nas prescrições médicas. O espírito do sonâmbulo vê o mal, outro lhe indica o remédio. Essa duplação é às vezes patente e se revela, além disso, por essas expressões: dize-me que diga ou proíbe-me que diga tal coisa. Nesse último caso, há sempre perigo em insistir-se por uma revelação negada, porque se dá aso a que intervêm espíritos levianos, que falam de tudo sem escrúpulo e sem se importarem com a verdade. Né? Então isso aconteceu ali naquele caso do rapazinho, né? Ele descreveu uma enfermidade com profunda exatidão. Não basta, lhe disseram, que é preciso que indiques o remédio. Agora é preciso que indiques o remédio, né? Então, ele estava ali, ele descreveu a enfermidade, mas as pessoas pediram também que ele indicasse o remédio. E ele falou, não posso. Meu anjo doutor não está aqui. Aí alguém perguntou, a quem você chama de anjo doutor? Aí ele falou, o que dita os remédios. Então não é você mesmo que vê os remédios? Oh, não.
pois não estou dizendo que é meu anjo doutor quem os indica, né? Então, Kardec está provavelmente aqui fazendo já alusão a essa experiência que ele teve com esse rapaz, né? Esse comentário dele. Pergunta 432. Como se explica a visão à distância em certos sonâmbulos? Durante o sono, aí a resposta do Kardec. Durante o sono a alma não se transforma, se não se transporta, o mesmo se dá sonambulismo. Pergunta 433. O desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonambúlica depende da organização física ou só da natureza do espírito encarnado? Resposta: de uma e de outra. Há disposições físicas que permitem ao espírito desprender-se mais ou menos facilmente da matéria. 434. As faculdades de que goza o sonâmbulo são as que tem o espírito depois da morte? Resposta: somente até certo ponto, pois cumpre-se atender à influência da matéria que ainda se acha ligada. Pergunta 435. Pode o sonâmbulo ver os outros espíritos? Resposta dos espíritos: a maioria deles os vê muito bem, dependendo do grau e da natureza da fluidez de cada um. É muito comum, porém, não perceberem no primeiro momento que estão vendo espíritos e os tomarem por seres corpóreos. Isso acontece principalmente aos que, nada conhecendo do espiritismo, ainda não compreendem a essência dos espíritos. O fato os espanta e falo supor que têm diante da vista seres terrenos. Então, muitas vezes esse estado sonambúlico, a pessoa não tem só não tem tanta consciência espiritual assim, ela confunde, né, quem está encarnado com quem está desencarnado, mas efetivamente ele vê, né, os espíritos. Aí tem um comentário do Kardec aqui embaixo. O mesmo se dá com os que, tendo morrido, ainda se julgam vivos. Nenhuma alteração notando ao seu derredor e parecendo-lhes que os espíritos têm corpos iguais aos nossos, tomam por corpos reais os corpos aparentes com os mesmos espíritos com que os mesmos espíritos se lhe apresentam. 436. O sonâmbulo que vê a distância vê do ponto que se acha o seu corpo ou em que está a sua alma? Resposta do Kardec. Por que essa pergunta? Os espíritos respondem às vezes meio sem paciência, né? Por que essa pergunta? Desde que sabes ser a alma que vê e não o corpo. Pergunta 437. Posto o que se dá nos fenômenos sonambúlicos é que a alma se transporta, como pode o sonâmbulo experimentar no corpo as sensações de frio e do calor existente no lugar onde se acha sua alma, muitas vezes bem distante do seu invólucro? Resposta dos espíritos. A alma, em tais casos, não tem deixado inteiramente o corpo. Conserva-se-lhe presa pelo laço que os liga e que não desempenha o papel de condutor de sensações. Conserva-se-lhe presa pelo laço que os liga e que não desempenha o papel de condutor de sensações. Então você tem a alma emancipada do corpo, mas ainda assim o corpo sentindo o que a alma está sentindo, né? Então os espíritos estão tentando dar essa explicação. Quando duas pessoas se comunicam de uma cidade para outra por meio da eletricidade, essa constitui o laço que lhes liga os pensamentos. Daí vem que confabulam como se estivessem do lado uma da outra. Então, como o espírito ainda está muito ligado ao corpo, ainda tem um composto ali de fluido vital muito é, é, ligado a essa alma encarnada, né? Isso, então, ajuda a transmitir essa ideia do frio, do calor, da sensação que a alma está experimentando naquele momento ali. Eu acho que eu li errado aqui uma parte. A alma, em tais casos, não tem deixado inteiramente o corpo. Conserva-lhe presa pelo laço que os liga e que então desempenha o papel de condutor das sensações. É isso. Esse fio condutor é que transmite essas sensações justamente porque essa alma ela ainda está com o fluido vital ali muito presente na sua constituição, porque é um espírito encarnado.
438. O uso que um sonâmbulo faz da sua faculdade influi no estado do seu espírito depois da morte? Então, Kardec está perguntando como que é o desdobramento, né, dessa faculdade sonambúlica, qual o impacto disso para esse espírito depois que ele desencarna, né? E aí os espíritos respondem: influi muito, né, no estado do espírito depois da morte, como o bom ou mau uso que o homem faz de todas as faculdades que Deus o dotou. Então, foram essas as perguntas, 425 até a 438, sobre sonambulismo, do Livro dos Espíritos, que nos cabia trazer a exame na noite de hoje. Muito bom, muito instrutivo, né? Eu acho que são temas que é importante, é muito interessante a gente saber, né, qual é a implicação espiritual, né, de alguns fenômenos que a gente tem no nosso dia a dia, na nossa vida. Eu tive uma experiência uma vez muito doida, assim, meio sonambúlica, né, de estar participando numa reunião doutrinária no mundo espiritual. E eu tinha essa percepção de que onde é que eu tô? Parece que eu tô no meu quarto, mas eu tô no centro também. Acordei de manhã assim confuso. Aí conversei com um amigo da casa espírita que eu achei também, que eu percebi que estava também na mesma reunião e ele também tinha uma lembrança vaga disso. Então são fenômenos que se a gente for conversar e, e perceber, a gente vai descobrir muita coisa nesse sentido. Então vou fazer a nossa prece de encerramento. Muito obrigado, Senhor, por esses momentos de reflexão, de estudo. Possamos assim mais lúcidos e mais conscientes de todos os nossos fenômenos que nos acometem, nosso espírito, nossa alma. Sermos espíritos mais conscientes, mais completos, mais focados em fazer o bem, em desempenhar com as nossas tarefas de maneira justa, equânime e pacífica. Proteja-nos hoje e sempre, Pai, que assim seja.